Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que está sintonizado conosco através das ondas sonoras da sua Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. A Diocese de Frederico Westphalen celebra 60 anos de sua fundação. Uma exposição de fotografias que marcam a trajetória, a jornada da nossa diocese foi feita e todos puderam e podem acessar um verdadeiro arsenal de tantas recordações que nos fazem viver bem este momento, vivendo hoje com um olhar no passado. E a partir do olhar do passado, viver com solidez o nosso presente, que aponta para um futuro promissor, não obstante os desafios de cada dia. Hoje o nosso evangelho, São Mateus, capítulo 17, do 14 ao 20. São Mateus, capítulo 17, do 14 ao 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Esta para nós é palavra da salvação, a qual respondemos: glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, cônego Josemar Fontana, sua bênção, muito obrigado pelas informações, pelo jornal online Luz e Alegria que o Senhor mensalmente me envia. Confesso-vos, queridos irmãos e irmãs, que 60 anos depois, uma pergunta devemos fazer a todos nós. Dom Antônio Carlos, todo o clero, cada fiel desta igreja particular, como anda a nossa fé? Como anda a minha fé em particular? Como anda a minha fé eclesial? É inegável, queridos, que nestes 60 anos, muitos montes foram aplainados.
muitos foram os desafios que colocaram-se, que estabeleceram-se diante desta diocese. E por sinal, isto de modo literal. Por exemplo, quando para construir a igreja matriz de São José de Constantina, paróquia que foi instalada em 1940, 13 de fevereiro, para fazer aquela obra, precisou-se fazer um nivelamento de solo, um nivelamento do terreno. Quando li essa história, eu fiquei até pensando, será que os restos mortais de São Pedro não foi colocado ali embaixo? Porque quando para construir a igreja de São Pedro no Vaticano, havia um desnível enorme que o imperador Constantino teve que mandar levantar, porque o declive era grande. Mas todo aquele trabalho deu-se porque ali embaixo tinha-se a certeza estar os restos mortais do apóstolo São Pedro. Então, como dizia, quando para construir a igreja matriz de São José de Constantina, os paroquianos, as pessoas da comunidade, reuniram-se. Isto, por sinal, está no jornal. Eu li de lá, peguei de lá essa informação. Foram 900 dias de trabalho manual. Você já imaginou o que é isso? 900 dias de trabalho manual. A comunidade trabalhando, revezando-se, em conjunto. O certo é que aquele monte precisou ser escavado, repito-me, e foi feito manualmente para que a igreja matriz de São José de Constantina fosse construída. Por sinal, queridos, no dia 5 de julho, o padre José Wilson, que é o atual pároco, completou mais um ano de vida e vai a ele o nosso abraço, vai a ele as nossas felicitações por estar à frente de uma história tão linda, de uma história tão bela, que exigiu muito suor, que demandou muita força, que demandou muita interação, muito empenho, para que hoje esta igreja matriz esteja do jeito que está. Parabéns, padre. Que Deus continue abençoando sua vida, seu sacerdócio. Que o Senhor continue esta obra que começou há muitos anos atrás. Que graça, que privilégio, penso eu, o Senhor tem de estar em uma obra, sabendo que, com certeza, são novos paroquianos. Não tenho dúvida que lá tem os veteranos. Mas com certeza, os paroquianos de hoje, eles têm o mesmo pique, eles têm a mesma garra, eles têm a mesma disposição para trabalhar mais 900 dias, 1.000, 2.000 dias, para remover quaisquer que sejam as montanhas que estiverem diante do seu caminho.
Eu não tenho dúvida que a fé daqueles antepassados, daqueles primeiros, ela continua atual. Como disse São Paulo a Timóteo, né? A fé que esteve em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu sei também que há em ti. Mais uma vez, o meu abraço, o meu parabéns a esta paróquia e também ao nosso querido sacerdote, o padre José Wilson, que no dia 5 de julho completou mais um ano de vida. Dizendo de outro modo, querido irmão, querida irmã, é impossível o hoje desta diocese sem que não olhemos para 60 anos atrás. Mais que a comemoração dos 60 anos hoje, é necessário celebrar aquele primeiro ano de 60 anos atrás. Porque aquele primeiro ano e aqueles anos sucessivos e consecutivos e ininterruptos foram eles, providos de cada dia o seu desafio, de cada dia a sua dor, de cada dia a sua tristeza, que fizeram com que hoje a nossa diocese pudesse completar 60 anos. 60 anos depois, 60 anos antes. Não deixemos de fazer esta conjugação. Não deixemos de fazer este encontro deste hoje e daquele ontem e deste hoje e neste hoje. E a partir daquele ontem, possamos olhar 60 anos à frente. Daqueles 60 anos antes, o que tem hoje? Destes 60 anos de hoje, o que podemos divisar para 60 anos depois? Nossos filhos, netos, bisnetos. Olhemos para isto, queridos, porque uma coisa é determinante, inclusive não para 60 anos depois, mas para o nosso amanhã. Como foi determinante nos 60 anos antes, a fé daqueles cristãos, a fé daqueles irmãos. O quanto eles esperavam por uma igreja matriz, o quanto eles esperavam por tornarem-se uma diocese, o quanto esperavam para ter um bispo, o quanto eles esperaram para ter a estatura que hoje tem. Uma coisa eles tiveram quando nada tinham: a fé. E a partir daquela fé, e a história vem mostrar quem participou, quem esteve naquela exposição de fotografias, pôde comprovar e pode comprovar que não foi uma fé morta, não foi uma fé abstrata. A história desta diocese mostra o quanto foi grande a fé daqueles nossos irmãos, e é exatamente aqui que estou dizendo o que estamos deixando hoje, o que estamos semeando hoje para termos 60 anos após estes 60. Ou seja, no caso serão 120. Estamos conseguindo transmitir a nossa fé? Porque será, queridos,
que em julho, e a cada mês, e a cada ano, e daqui para frente assim será. Vamos celebrar aniversários natalícios e de ordenação de padres eméritos. Por sinal, o padre Guido Amadeu, em julho, ele fez aniversário natalício e também aniversário de ordenação. Ele nasceu dia 27 de julho e foi ordenado dia 12 de julho de 1964. O cônego Guido Tafarel foi ordenado em julho de 1966. O padre Amadeu Balestrin, em julho de 1969, está aí no jornal Luz e Alegria. Estas informações, claro, via cônego Josemar, mas foi de lá que eu peguei essas informações. Para você acompanhar bem essas datas, com certeza emblemáticas, na vida destes homens, olhe o ano em que foram ordenados. 64, o padre Guido Amadeu, o cônego Guido Tafarel em 1966, o padre Amadeu Balestrin em 1969, o cônego João Ferrari em julho de 1961, ou seja, porque o padre Rafael Batatinha foi ordenado em 26 de julho de 2014. Entende, queridos? Quantos montes foram transpostos? Quantas montanhas foram aplainadas que estes homens, que foram ordenados lá na década de 60, quanto foi a obra destes homens para que hoje o padre Rafael e tantos outros pudessem ser ordenados. Mas aqui, queridos, há uma nova pergunta. Tudo foi feito? Tudo está acabado? O Dom Antônio Carlos agora está de braços cruzados? Está lá sentado na rede, balançando de um lado para o outro? Eu lembro-me de uma história que há muitos anos atrás, eu era pastor à época, e um pastor chegou à convenção e foi se queixar para o nosso presidente, dizendo que ele tinha que sair de lá urgente. Era preciso fazer uma transferência dele daquela cidade urgentemente, porque lá não estava dando, não tinha condição de continuar ali, não tinha horizonte. E o pastor presidente enviou-me para fazer uma visita àquela igreja, àquela cidade, para saber o que de fato estava acontecendo. E num determinado dia, eu fui. E cheguei lá por volta de 10 horas da manhã. Não eram 10h30 para não humilhar muito. Tá? E quando eu parei o carro em frente à igreja, aqui, a casa pastoral ali, um espaço um pouco considerável. Irmãos, um verdadeiro matagal. Um verdadeiro matagal entre a igreja e a casa pastoral. E eu olhei aquela situação e aproximei-me. Não tinha muro,
da casa. E quando eu fui me aproximando, por volta das 10 horas da manhã, um barulhinho. Fiá, 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 fiá. Oi! Era o meu amigo que estava lá, se embalando na rede, em plena 10 horas da manhã. Naquela hora me veio na cabeça, não tem jeito mesmo. Deixando a vida dos outros, Dom Antônio Carlos, todo o clero da nossa diocese, agora estão na rede, fian, de um lado para o outro, tudo já foi feito, tudo está acabado. Quantos montes ainda precisam ser aplainados? Eu não tenho dúvida, querido Dom Antônio Carlos, querido clero desta diocese, não conseguiremos, os senhores não conseguirão resolver todos os problemas. Como os discípulos não conseguiram. Todavia, os senhores sabem a quem levar o problema que vocês não conseguem resolver. Vocês têm competência para isto. Deus os chamou para isto. E com toda certeza, nos depararemos com montes intransponíveis. Todavia, diante desses grandes obstáculos, nós sabemos a quem levar esses problemas aparentemente insolúveis. Que desça sobre todos nós, que desça sobre a nossa diocese, que desça sobre cada sacerdote, sobre cada diácono, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.